A partir do dia 18 de novembro, acontece então a cúpula do G20. Líderes das maiores economias do mundo vão se reunir no Rio de Janeiro. E uma das expectativas é pelo encontro entre os presidentes Lula e Javier Milei. Vamos conversar agora sobre esse assunto com Alberto Pfeiffer, professor de Relações Internacionais. Professor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Fast News. Falei o seu sobrenome correto? Sim, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. A expectativa é essa entre esse encontro entre os dois presidentes aí. Gostaria da visão do senhor. Até então, nada aconteceu dessa aproximação. Muito pelo contrário, muitos ataques. O que esperar agora no G20? É tardio o encontro entre Lula e Milei e vai se dar no contexto de um encontro plurilateral. O encontro do G20 reúne as 20 maiores economias do mundo, menos a Rússia, então as 19 maiores economias do mundo, e os líderes da União Africana, da União Europeia. O que nós temos no plano bilateral é um atraso, é uma estagnação dessa que é uma das três principais relações bilaterais do Brasil. As outras duas mais importantes, com os Estados Unidos, a nossa relação hemisférica, e hoje a relação com a China, que é o nosso principal parceiro comercial. Mas com a Argentina é uma relação que vai muito mais além do econômico, do comércio e dos investimentos. É uma relação irmanada, uma relação de território, uma relação que também tem a dimensão regional do Mercosul. Lamentavelmente, na campanha eleitoral de Javier Milei, Lula se pronunciou contrário à candidatura de Milei, em favor da candidatura adversária, estabelecendo uma distância ideológica, uma distância política que não é conveniente às sociedades dos dois países, não é conveniente à região do Mercosul. Agora nós teremos o primeiro encontro pessoal entre eles, mas novamente diluído no contexto do G20 e, portanto, não possibilitando um avanço de uma agenda tão importante, tanto para o Brasil como para a Argentina. Vamos lembrar que tem uma série de problemas que têm sido resolvidos entre os dois países. O principal deles hoje é o crime organizado transnacional. As redes criminais sediadas no Brasil, principalmente o PCC, já atua na Argentina, levou o crime organizado, o tráfico internacional de drogas para a Argentina. É um tema premente para as sociedades dos dois países. Nem falar das condições energéticas, da irmandade que temos quanto à produção agropecuária, industrial, com integração de cadeias produtivas. O Brasil, sendo o maior país da região latino-americana, líder natural do Mercosul, deveria ter uma atitude um pouco mais proativa, esquecendo divergências políticas e ideológicas e olhando pragmaticamente para os interesses nacionais dos dois países e da região. Vamos lembrar que esta região, o Mercosul, está em negociação com a União Europeia para estabelecer também um acordo de cooperação econômica, um tratado de livre comércio que vai beneficiar enormemente as populações aqui do Mercosul. Então é tardio o encontro, esperamos que ele represente o início de uma aproximação bilateral de fato entre os dois presidentes, entre os dois governos. Quanto mais nesse novo contexto em que, com a eleição de Donald Trump e a afinidade que Milei já expressou em relação a Donald Trump, provavelmente a Argentina será o sócio preferencial dos Estados Unidos na região. Bruno, sua pergunta? Eu vou aproveitar justamente essa linha da eleição americana. A gente já viu em outras campanhas que o discurso de campanha é mas quando eleito, quando começa a enxergar realmente o atual cenário, o discurso é um pouco diferente. No caso da Argentina, houve diversos ataques ao presidente Lula, Lula atacando o Javier Milei também, e o comportamento continuou o mesmo da campanha eleitoral. Ele esteve aqui no evento em Santa Catarina, encontrou com o ex-presidente e não encontrou com Lula. A gente tem uma situação com a Venezuela, também reclamando sobre o comportamento do presidente Lula, e também uma eleição americana que Lula também reclamou do candidato que foi o vencedor. Existe alguma chance de algum isolamento do governo brasileiro diante do atual cenário e o que nós vamos assistir em 2025? Isolamento não, Bruno. Mas apequenamento, sim. O Brasil hoje representa menos no mundo do que o seu próprio potencial, sendo uma das 10 maiores economias, sendo o principal detentor de ativos ambientais, energia renovável, biomas,
tecnologias que podem ser colocadas à disposição do mundo, como a do etanol e outras, o Brasil poderia ter uma posição equivalente a esse potencial, mas atitudes equivocadas do governo brasileiro, do presidente Lula e, em particular, do seu assessor de assuntos internacionais, Celso Amorim, tem deposto contra o potencial brasileiro no fronte externo e contra o interesse nacional brasileiro. A relação com a Argentina foi muito relegada a um lugar incondizente com o seu tamanho. E outra coisa, a postura do governo brasileiro em relação à eleição venezuelana ecoou muito mal na Argentina. Hoje o Lula é visto como um cúmplice, no mínimo alguém que não teve pulso suficiente em relação ao fraude escancarado que foi a eleição na Venezuela. Então o Brasil, neste momento em que vai ser um grande anfitrião da reunião do G20, e ano que vem será anfitrião da reunião das partes, a COP30, para deter a mudança do clima, o aquecimento global, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, também será anfitrião da reunião dos BRICS. É o momento de o Brasil repensar, refazer, reposicionar a sua política externa e a de interesse do presidente Lula aproveitar os 2 últimos anos de mandato para reverter o fracasso que tem sido sua política externa até agora. É um país que o Lula virou persona non grata em Israel. O Lula hoje é humilhado por Nicolás Maduro. Não conseguimos emplacar a nossa disposição a vetar a Venezuela dos BRICS. Conseguimos, mas compramos uma antipatia com a Rússia. Com o governo americano, a relação com o governo Biden é inexistente. Com o governo Trump será uma relação provavelmente negativa se ela não for repensada. Na Europa não abrimos frontes, o acordo com a União Europeia, a Mercosul e a União Europeia é paralisado. A relação com a China até agora não saiu para um novo patamar, ela continua a ser uma relação comercial. Talvez, com a presença de Xi Jinping aqui, haja o anúncio de grandes investimentos chineses no Brasil. A conferir, podem ser anunciados, mas vamos ver a implementação e o que o chinês vai querer em troca. Enfim, esperamos que o G20 seja uma oportunidade de o Brasil se reposicionar no mundo e preparar uma política externa condizente com os interesses nacionais, os anseios da população brasileira e os potenciais que o Brasil tem a apresentar ao mundo. Professor, o senhor mesmo disse que a relação do nosso país com os outros está bem difícil, um cenário bastante complicado para o Lula. No G20, além desses assuntos que o senhor citou, outros também como combate à fome, pobreza, desigualdade, isso o senhor acredita que ele vai levar em pauta? E também a questão das queimadas, porque em todas as reuniões Lula sempre fala do apoio de países desenvolvidos para apoiar o Brasil, enquanto o quintal está pegando fogo, ele está preocupado em relação ao apoio de outros, mas não está de olho ali no seu próprio ambiente. Esses assuntos, o senhor acredita que ele vai levar em pauta também? Veja, uma das propostas brasileiras centrais para o G20 é essa questão social do combate à fome no plano global. Talvez valesse a pena o presidente olhar para a fome no Brasil, mas que tudo as condições básicas, né? Saneamento, qualidade dos serviços públicos do tipo educação, segurança pública, saúde. Aí sim, se tivéssemos avanços a mostrar ao mundo, poderíamos nos credenciar como arautos, né, de uma nova ordem global calcada na extirpação da fome. Eu diria que no mundo hoje as preocupações são de outra natureza. Geopolíticas, segurança, as guerras, os conflitos, o crime transnacional que está por trás de todos esses conflitos, Israel, Hamas, Ucrânia, Rússia, tudo isso envolve também crime organizado, ilícitos, grupos de mercenários, tráficos de armas, uso de lavagem de dinheiro. Isso seria uma pauta importante para o Brasil. Esta pauta da fome, ela é meritória, mas ela não repercutirá no G20 da forma desejada pelo Brasil, de forma a ter o apoio incondicionado da comunidade internacional. No plano ambiental, as nossas mazelas, as nossas dificuldades podem ser revertidas no sentido que nós temos algo a mostrar. Nós temos energias renováveis, nós temos uma matriz elétrica renovável, nós podemos nos credenciar. Todos os países têm enfrentado catástrofes ambientais, incluindo
queimadas, incluindo incêndios florestais, na Europa, nos Estados Unidos, na Rússia. Então, embora o Brasil tenha esse passivo de ter dificuldades no combate a esse tipo de assunto, não é exclusividade do Brasil. O mais importante nesse momento seria o Brasil apresentar-se de uma maneira propositiva quanto à implementação de uma agenda ambiental calcada em energias renováveis, que é algo que nós temos. Mas, mais que tudo, creio que o mais importante é que o Brasil, o governo brasileiro, repense a sua estratégia de inserção internacional. O que foi feito nesses 2 primeiros anos do governo Lula colocaram o Brasil, de fato, na posição de um pária internacional, um país aquém da estatura que ele pode representar para o mundo. O G20 será uma oportunidade de reverter isso. Até agora, nós temos sido ridicularizados no plano externo. Isso não é bom para a população brasileira. Professor, a última pergunta, então, do Bruno Pinheiro. Bom, a gente acompanhou uma eleição agora em outubro, que a esquerda, que por uma parte do governo acabou se manifestando e não conseguiu êxito. Os candidatos não saíram com a vitória e agora será necessário a construção de um relacionamento. Isso aqui dentro. Na parte internacional, a gente também viu que o governo brasileiro acabou se manifestando e os seus candidatos também não conseguiram êxito. O senhor enxerga, o senhor vê que existe um erro por parte do governo brasileiro? Existe ali um cenário que é necessário ser revisto, como se posicionar numa campanha eleitoral para evitar um desgaste de relacionamento como o que estamos enfrentando com a Argentina e agora no futuro nos Estados Unidos? Efetivamente, é um erro basilar, um erro capital, um erro elementar o presidente do país, o chefe de Estado de governo, se manifestar sobre a eleição de outro país. Isso não deve ser feito, porque a aposta pode ser contrária. Foi o caso de Milei, foi o caso de Trump agora, que o presidente Lula se manifestou a favor da candidata derrotada. Então não há por que fazer isso, até porque não ajuda nada aquele candidato do outro país. A repercussão é muito pequena, é um desgaste desnecessário e que tem um custo potencial muito alto. Então, isso representou um erro grosseiro, um cálculo muito mal elaborado e que, mais que tudo, depõe contra a seriedade do Brasil. Nós não estamos falando aqui só sobre o governo brasileiro, só sobre o presidente Lula. É o Brasil como lugar sério, lugar capaz de receber investimentos. Nós estamos com um problema seríssimo fiscal, de gasto público, de aumento da taxa de juros, no momento em que os Estados Unidos estão reduzindo a taxa de juros, e o Brasil não consegue reverter a percepção de que o governo não tem bom controle dos seus próprios gastos, que a dívida pública deve aumentar. Ora, se o governo tem uma postura mais séria, mais equilibrada, consegue, pelo menos na percepção dos observadores estrangeiros, demonstrar que pode enveredar por um caminho de bom senso quanto às contas públicas. Um aspecto muito importante que esse governo tem também trabalhado contra, e agora no G20 ficou muito salientado, a nossa acessão, nosso ingresso na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O Brasil cometeu a grosseria de não convidar o secretário-geral da OCDE, que tradicionalmente participa de todas as reuniões do G20, é o principal Sherpa, é o principal assessor, a organização assessora do G20, é a organização que cuida dos Sustainable Development Goals, né? Aquelas 17 metas da Agenda 2030, é uma organização parceira do G20 e o Brasil fez a descortesia de não convidar o secretário-geral para esta reunião, sendo que o Brasil quer, pelo menos até o governo anterior, desde o governo Dilma, ingressar na OCDE, porque ao ingressar na OCDE nós melhoramos o nosso score externo, o nosso perfil externo, e aumentamos a chance de sermos grau de investimento para o público. Grau de investimento quer dizer um país que é atraente ao investimento estrangeiro e pode cobrar juros menores em relação aos outros países. Isso é essencial para financiamento da dívida pública, é essencial para a redução da inflação, que é o grande flagelo que hoje assola a população brasileira. Muito bem, nós conversamos com Alberto Pfeiffer, professor de Relações Internacionais. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor e até mais. Obrigado pela oportunidade, o prazer, ótimo domingo.